Você já segurou algo e percebeu que aquilo era mais antigo que o país onde você vive, mais antigo que a língua que você fala, mais antigo que toda a ideia moderna que você considera normal? Agora imagina isso. Enquanto a maioria dos livros antigos só sobreviveu em cópias feitas 1000 anos depois do original, o Novo Testamento simplesmente quebra a curva. Não estamos falando de séculos de silêncio, estamos falando de fragmentos que apareceram quase imediatamente depois que os apóstolos colocaram a pena no papel, ou no papiro. E aqui está o ponto central, e isso importa para você. No mundo onde tanta gente duvida, questiona, desconstrói e se pergunta se a Bíblia é só mais um mito antigo, esse único fato muda tudo. Isso mostra que a fé cristã está enraizada em história real, tinta real, mãos reais, pessoas reais. E hoje eu quero te mostrar por que os primeiros papiros do Novo Testamento não são apenas artefatos interessantes. Eles são evidências de que a história em que confiamos chegou até nós mais rápido, mais perto e com mais precisão do que praticamente qualquer outro texto do mundo antigo. Está pronto? Então, vamos lá! Antes de entrar no tema de hoje, deixa eu te lembrar por onde já passamos, tá bom? No episódio 1, a gente descobriu que a quantidade de manuscritos do Novo Testamento é tão absurda que quebra todas as regras da literatura antiga. No episódio 2, vimos que o cristianismo acabou preservando a língua grega em que o Novo Testamento foi escrito. E no episódio 3, vimos que os escritores cristãos antigos citaram as escrituras tão intensamente que só com seus sermões poderíamos reconstruir o texto do Novo Testamento inteiro. Essas três verdades preparam o terreno para algo ainda mais explosivo. Quão cedo as primeiras cópias do Novo Testamento foram escritas. Porque aqui vai um choque de realidade que quase ninguém percebe. No mundo antigo, o intervalo entre alguém escrever um livro e a cópia mais antiga sobrevivente é geralmente enorme. 800 anos. Às vezes 1000 anos, ou até 1200 anos. É tipo tentar verificar a caligrafia de Dom Pedro II usando uma cópia feita no ano, sei lá, 3000. Ridículo, né? Mas o Novo Testamento não joga esse jogo. E é aqui que essa informação pode se tornar pessoal, porque quando alguém te diz não dá para confiar na Bíblia porque ela é velha demais, copiada demais, alterada demais. Bom, essa pessoa não está duvidando, na verdade, da Bíblia. Ela está duvidando de um modelo de história que nunca existiu. Os primeiros papiros do Novo Testamento não sussurram através dos séculos. Eles gritam a partir da beirada da era apostólica. Agora deixa eu retratar essa cena para você, tá bom? A maioria dos textos antigos sobrevive desse jeito. Você não ouve nada por séculos, é silêncio total. E então, de repente, aparece um manuscrito, medieval, empoeirado, copiado por um monge vivendo 1000 anos depois do texto original ser escrito pelo autor original. Agora, é assim mesmo, esse é o padrão, é o que os historiadores esperam. Mas e o texto do Novo Testamento? O Novo Testamento quebra esse padrão, de maneira tão forte que parece que não recebeu o memorando. Estamos falando de papiros, de folhas frágeis, de junco prensado, que sobreviveram guerras e umidade, o colapso de impérios, a ascensão de religiões, mudanças de rotas comerciais, incêndios de biblioteca e séculos de caos humano. E mesmo assim chegaram até nós. Esses fragmentos se recusaram a ficar em silêncio. Eles se recusaram a desaparecer. Eles se recusaram a ser apagados pela história. E agora vem a parte de cair o queixo. Alguns dos primeiros papiros do Novo Testamento foram encontrados décadas depois de textos originais. Não séculos não, estou falando décadas. Veja o exemplo do P52, o famoso fragmento do Evangelho de João. Ele está na biblioteca John Rylands em Manchester, na Inglaterra, até hoje exposto sobre o número Greek 457. Eu tive o privilégio de ver esse fragmento pessoalmente quando estava no meu doutorado há alguns anos. É um fragmento pequeno, com um pedaço do Evangelho de João, capítulo 18, versos 31 a 33 e depois 37 a 38. Como esse manuscrito tem escrita nos dois lados, nós sabemos que era de um códice, ou seja, algo muito mais parecido com um livro moderno do que com um pergaminho.
do que um rolo. Ele tem só um pedacinho do Evangelho, mas sua relevância está na data absurdamente antiga, início dos anos 100, provavelmente por volta de 125. E isso significa que ele pode ter sido copiado enquanto pessoas que ouviram os próprios apóstolos ainda estavam vivas. Gente que lembrava o som das vozes dos apóstolos e poderia ter dito: é mesmo, sim, eu já ouvi essa passagem antes. Mesmo as datas mais conservadoras colocam vários pergaminhos, vários papiros no século II, o que é algo impensável para outros textos antigos. Para Platão, Aristóteles, Tácito, Tucídides, de jeito nenhum. E por que isso importa para você? Porque o cristianismo não nasceu de lendas distantes empilhadas sobre mitos. Não, ele nasceu de escritos que viajaram, e viajaram rápido, circulando amplamente, copiados cedo demais para que a história pudesse ter sido distorcida. Isso não é só uma aula de história, é um lembrete. Deus não deixa sua história desaparecer. Quando a cultura tenta enterrá-la, ela ressurge. Quando o tempo tenta apagá-la, ela fala de novo. Quando os críticos dizem que é inconfiável, o próprio solo discorda, revelando mais e mais fragmentos de manuscritos bíblicos. Esses papiros, sim, frágeis, rasgados, quase poeira, são os recibos de tudo isso. Eles provam que a mensagem não se perdeu no escuro, ela foi carregada, ela foi guardada, ela foi protegida, não só por pessoas, mas pela providência de Deus. Agora, a história fica ainda mais elétrica. A razão pela qual esses papiros existem é simples. A mensagem cristã não rastejou pela história, ela correu. Pensa comigo, se a igreja primitiva, tivesse sido pequena, tímida, isolada, não teríamos manuscritos antigos. Teríamos apenas cópias tardias, talvez lá pelo ano 1000, fragmentos esparsos, aquele gotejamento lento típico dos outros autores antigos, como Platão, Aristóteles, Júlio César. Mas o cristianismo explodiu pelo mundo antigo com tanta energia, com tanto zelo, com tanto sacrifício, com tanta urgência, que a cópia começou imediatamente. Isso não era a academia, não, era sobrevivência. Na verdade, era missão, era esperança em movimento. Os cristãos copiavam as palavras de Jesus porque eles precisavam delas para agora, para o culto, para o ensino, para evangelizar, para defender a fé, para formar comunidades em dezenas de cidades ao mesmo tempo. O evangelho não circulava porque as pessoas estavam curiosas, circulava porque elas estavam sendo transformadas. E então, os manuscritos começaram a aparecer em todo lugar, no Egito, na Síria, na Turquia, em Roma, no norte da África, até vilas remotas ao longo das rotas de caravanas. Essa difusão ampla e precoce prova algo historicamente gigante. Não houve tempo para um grupo controlar o texto, centralizar, manipular, reescrever a história. Não. A mensagem viralizou numa era antes da internet, antes da imprensa, antes da alfabetização em massa. Ela se multiplicou mais rápido do que qualquer pessoa ou instituição poderia regular. E aqui vem a parte que toca a sua vida. A mesma velocidade com que o evangelho se espalhou é a mesma urgência com que Deus ainda age hoje. A história mostra quando Deus se move, ele se move e rápido. Quando ele fala, suas palavras viajam. Quando ele acende um coração, a faísca vira incêndio. Os papiros antigos nos lembram: Deus não perde tempo. Ele não atrasa propósito. Ele não fica esperando alguém notar. Se o evangelho cruzou continentes em uma geração, imagina o que Deus pode fazer na sua vida em uma única estação de vida. Os manuscritos antigos não são só evidência histórica, você precisa entender isso, eles são evidência espiritual. Eles são a prova de um Deus que age, que move, que multiplica, que acelera, que preserva o que importa. Eles mostram que o texto era confiável porque o movimento de Jesus estava vivo. E o movimento de Jesus estava vivo porque o Espírito de Deus é real. Quando a gente olha para tudo isso, fica impossível negar. O Novo Testamento não atravessou a história devagar, não. Ele chegou cedo, ele chegou forte, ele chegou persistente. Os primeiros papiros reduzem a distância entre nós e os apóstolos a um nível que historiadores raramente têm
para qualquer obra antiga. Eles nos lembram que a história que seguramos nas mãos, na Bíblia, não foi moldada por séculos de névoa ou camadas de lendas. Não, ela foi carregada quase imediatamente, preservada por gente comum, protegida em perseguições, mantida viva não pelo poder, mas pela paixão. E isso tem tudo a ver com a sua vida. Porque se Deus cuidou do texto físico de maneira tão radical, tão contra todas as possibilidades, imagina o quanto mais Ele pode cuidar de você. Imagina o que Ele está disposto a preservar, a proteger, a carregar na sua história. Imagina o que Ele recusa deixar o tempo apagar. Imagina o que Ele plantou em você, que Ele pretende ver até o fim. Os primeiros papiros sussurram algo mais profundo que a história. Eles sussurram que Deus é comprometido com sua mensagem e comprometido com seu povo. Mas antes de terminar esse vídeo, a gente precisa olhar para frente, porque se os escritos ou se os manuscritos são tão antigos, então vem a pergunta: mas e as variantes? Ter tantos manuscritos não significa ter mais erros? E é aqui que o próximo episódio vira o jogo. A maioria das pessoas pensa que variantes textuais são prova de corrupção. Mas pensa nisso, e se a explosão de variantes aconteceu não porque o texto estava se destruindo, mas porque o movimento de Jesus estava crescendo rápido demais para acompanhar a si mesmo? E se abundância e não distorção for a causa real? É para lá que estamos indo, no episódio 5. Confia em mim. Quando você entender o que realmente gerou as variantes, a sua confiança no Novo Testamento, no texto bíblico, vai aumentar, não diminuir. Vejo você no próximo vídeo.